Olá, caros colegas de ministério. Vamos direto ao ponto no nosso encontro de hoje. Como professor de homilética, é uma alegria imensa guiar essa nossa reflexão. Vamos mergulhar fundo nos textos do lecionário para o sexto domingo da Páscoa. Nosso objetivo prático aqui é extrair toda a riqueza teológica dessas passagens e transformá-las em uma proclamação viva, extremamente fiel à doutrina e ao texto bíblico, mas também super criativa e contemporânea para os nossos rebanhos. Pensando no nosso contexto confessional e pastoral da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o grande desafio para quem vai subir ao púlpito neste domingo é encontrar uma estratégia homilética coesa. A gente precisa sintetizar de forma clara o Salmo 66, Atos 17, 1 Pedro 3 e João 14. Todos esses textos convergem para uma mensagem central muito poderosa, e é nosso dever costurá-los de um jeito que faça sentido absoluto para quem está sentado nos bancos nos ouvindo. Bom, para organizar o nosso trabalho, este aqui é o nosso roteiro exegético de hoje. Nós vamos passar por 5 etapas: o Dia das Mães e Orfandade, os pontos de contato lá em Atos, o batismo que salva em Pedro, o Consolador prometido no Evangelho de João e, por fim, a nossa síntese de lei e evangelho pro púlpito. E durante toda essa jornada, a gente vai manter em mente um grande motivo unificador: o contraste profundo entre a nossa orfandade natural e a presença contínua do nosso Deus. Começando pela nossa primeira sessão, Dia das Mães e Orfandade, a realidade do cuidado. Nós precisamos ser pastores enraizados na realidade local, certo? E o fato cultural deste domingo específico da Trienal A é que também celebramos o Dia das Mães. Essa é uma oportunidade pastoral maravilhosa para esse sermão, mas também exige muita sensibilidade da nossa parte. E aqui vai uma justaposição, no mínimo surpreendente, que salto do nosso texto de 1 Pedro 3. O que o Dia das Mães tem a ver com a descida de Cristo ao inferno? Parece loucura, né? Mas pensem comigo no sofrimento constante de uma mãe criando seus filhos. Muitas vezes elas descem a verdadeiros infernos de exaustão, de ansiedade, de dor, sofrendo puramente por estarem fazendo bem aos seus. Pedro fala exatamente sobre isso, sobre sofrer por fazer o bem, e aponta direto para o triunfo de Cristo. Jesus desceu ao inferno não para sofrer mais, mas para proclamar sua vitória absoluta sobre absolutamente todas as forças do mal que afligem as nossas famílias hoje. E é justamente essa vitória que nos arranca de um estado de completo desespero. Vejam o contraste. De um lado da balança, a gente tem aquele medo humano profundíssimo de ser um órfão espiritual, aquele que corre pelas ruas da vida com total autonomia, buscando a própria agenda, mas que no fim do dia colhe apenas uma solidão esmagadora. Do outro lado, nós temos a segurança inabalável de sermos filhos de Deus, amados, guiados pelo amor do Pai e inseridos de fato na segurança da família celestial. Mas aí vem a pergunta: como é que nós, como igreja, engajamos esses órfãos do mundo que estão lá fora? Isso nos leva à seção 2, Atos e os pontos de contato. A arte da apologética. O sermão de Paulo no Areópago é literalmente uma aula magna de homilética sobre como interagir com uma cultura que desconhece a Deus. A estratégia que Paulo usa é simplesmente brilhante e precisa inspirar a nossa pregação contemporânea. Notem os detalhes do texto. Primeiro, os lugares. Ele sai do terreno seguro da sinagoga, vai para o meio do mercado caótico e finalmente chega ao intimidador Areópago. Segundo, as pessoas. Ele engaja judeus, claro, mas também filósofos, epicureus e estoicos. Mas o grande pulo do gato pastoral está nos pontos de contato. Paulo observou a cultura. Ele prestou atenção aos altares deles e chegou a citar os poetas locais. Ou seja, ele ouviu a cultura com atenção antes de proclamar a ressurreição. Se a gente comparar Paulo em Atenas com a postura de Elias lá no Monte Carmelo, vemos duas abordagens bem opostas para confrontar o erro. Elias usou o peso esmagador da lei, foi fogo do céu, confronto direto e resultou em morte para os falsos profetas. Paulo, por outro lado, usa que é a dinâmica do evangelho. Ele dialoga, ele encontra um terreno comum, o altar do Deus desconhecido, e a sua proclamação não termina em destruição, mas sim na oferta de vida e salvação através da ressurreição de Jesus. A lição prática, para nós, pregadores luteranos hoje, é claríssima. Nós devemos afirmar o que é bom na cultura e, a partir daí, apontar para o que é de Deus. Isso ecoa perfeitamente o mandamento lá de 1 Pedro 3,15, de que devemos estar sempre preparados para defender a nossa esperança, mas fazer isso com mansidão e respeito, sem hostilidade. E já que tocamos em Pedro, isso nos prepara perfeitamente para a seção 3, o batismo que salva. O nosso enquadramento. Voltamos os olhos para a teologia super densa e reconfortante de 1 Pedro 3. O apóstolo nos dá aqui o enquadramento objetivo que sustenta toda a nossa vida cristã.
Pedro faz um uso impressionante do Antigo Testamento, invertendo totalmente as nossas expectativas. Normalmente, a gente pensa no dilúvio e já imagina aquela história sombria de julgamento e destruição global. Mas Pedro pega o dilúvio e coloca em uma moldura luminosa. Ele foca no fato de que 8 pessoas foram salvas através da água. Ele usa isso de forma tipológica para mostrar aos leitores que o antítipo, o nosso santo batismo, é ainda maior e muito mais abrangente no seu poder de salvar. E tem um detalhe grego fascinante aqui, a palavra eperotema. Pedro diz que o batismo não é a remoção da sujeira da carne, mas esse eperotema, um apelo, um pedido a Deus por uma boa consciência, que é garantido pela ressurreição de Cristo. Colegas, isso mostra para a congregação que o batismo não é só um evento isolado lá no passado. É uma realidade contínua, pulsante. Diariamente, a gente afoga o velho homem e ressuscita com Cristo, apelando para essa mesmíssima promessa. Que maravilhoso é poder citar os nossos hinos batismais no púlpito para fixar essa verdade. Filho de Deus eu sou, com alegria digo, fui batizado em Cristo. Essa é a moldura definitiva de conforto para o nosso povo. Nós somos salvos do fardo de ter que depender do nosso próprio desempenho moral. Nossa identidade está cravada na água e na palavra. Nós definitivamente não somos órfãos espirituais. E é exatamente essa certeza inabalável que nos leva à seção 4. João, o Consolador Prometido e a presença contínua. Aqui Jesus fala de um jeito tão terno, curando os medos mais profundos dos seus amigos. Lá no cenáculo, poucas horas antes de morrer, Jesus olha nos olhos de homens apavorados e faz uma promessa incrível. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para vocês. Que conforto! A partida de Cristo para o Pai, passando pela cruz e pela ressurreição, não resulta em ausência. Pelo contrário, resulta na chegada do Paráclito, o outro Consolador, que vai habitar conosco para sempre. E atenção aqui, colegas, neste mesmo texto, Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É muito comum a nossa cultura ler isso como uma manipulação, do tipo, se você me ama de verdade, vai provar fazendo o que eu quero. Mas na economia do Evangelho, a dinâmica é exatamente a inversa. A obediência não é o pré-requisito para o amor de Deus. A obediência e o amor são os frutos do Paráclito trabalhando na gente. Nós amamos única e exclusivamente porque fomos amados primeiro. O que nos traz, enfim, a nossa última etapa, a seção 5, o púlpito, lei e evangelho. Como a gente amarra todas essas perícopes no sermão, distinguindo corretamente lei e evangelho? A chave está no nosso ensino confessional das duas espécies de justiça. Primeiro, a gente prega a lei. Ela vem e expõe a nossa inclinação natural para a autonomia rebelde. Aquele desejo corrompido de viver como órfãos, soltos por aí, ditando as próprias regras, o que no fundo só gera desespero. Segundo, nós proclamamos o evangelho puro, objetivo. Cristo padeceu, o justo pelos injustos, conquistou a vitória e nos adotou nas águas do batismo. E, por fim, ensinamos a obra subjetiva. O Paráclito está agora trabalhando dentro da gente para gerar esse amor e essa obediência na nossa vocação diária. O Salmo 66 coroa essa jornada daqueles que pertencem à família de Deus. Como diz o salmista e como tantas mães vivenciam na pele, passamos pelo fogo e pela água. Sim, a gente enfrenta perseguição, lutas, noites em claro, exaustão por fazer o bem. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus nos conduz à salvação, à sua presença contínua, ao verdadeiro descanso do perdão. E assim terminamos este estudo com um grande desafio pastoral. Olhando para os bancos de nossas igrejas neste domingo, nós vamos ver pessoas cansadas, vamos ver mães exaustas e indivíduos que ainda se sentem como órfãos espirituais. Irmãos de ministério, como nós vamos costurar toda essa teologia fantástica do batismo que salva, do Paráclito que consola e do Cristo que venceu, para proclamar com total clareza que Deus não nos abandonou? Que o Espírito Santo ilumine muito a preparação de cada sermão. Um excelente domingo e um culto abençoado a todos.